Bem-vindos ao Espaço Maestria. Nós havíamos prometido, tempos atrás, fazer um vídeo sobre a relação entre irmãos. Nós já fizemos sobre a relação entre pais e filhos, relação entre marido e mulher, e hoje então vamos falar sobre a relação entre irmãos. Esse é um tema que habitualmente fica um pouco à margem da psicanálise, embora nos últimos tempos já alguns autores tenham se dedicado especialmente a esse tema. Em especial, Dr. Luiz Canciper, em Buenos Aires, Argentina, na Associação Psicanalítica Argentina, que inclusive descreveu um complexo de Édipo fraterno, ou seja, um complexo de Édipo específico, muito característico das relações entre irmãos. Conosco a doutora Liz Baini, que vai nos ajudar a desenvolver o tema, ela que trabalha com crianças e adolescentes há muito tempo, vai nos ajudar então a debater esse tema. Só para exemplificar, durante muitos anos na psicanálise não se tomava a relação de irmãos como existindo específico, com características específicas dentro do psiquismo humano. Tomava-se como uma relação que reproduzia a relação dos pais. Hoje se sabe que não, que a relação entre irmãos é algo que existe com características próprias e sentimentos próprios, fraternos, dentro de todos nós. Eu queria dizer e chamar a atenção para a relação entre irmãos, que eu acho muito importante ressaltar, entre o primeiro filho e o segundo. O primeiro filho, em geral, tem cidadania. Desejado ou não, ele chega e o espaço é dele. A vida é dele, os pais são dele, os avós são dele, onde não existe mais nada além disso, se sente cidadão daquela família. Quando surge uma segunda gravidez, as coisas começam a ter outras nuances, não só nos pais, principalmente na mãe, que eu quero comentar um pouquinho, como também na relação desse segundo com o primeiro e do primeiro com o segundo, porque isso marca um tipo de relação que perdura ao longo da vida, não só entre os irmãos, mas entre colegas de trabalho, depois que são irmãos, entre o que coordena o trabalho, que é o irmão mais velho, e o mais moço que tem que executar o trabalho. Nos grupos de amizade. Exatamente, nas amizades. Então, isso se perpetua ao longo da vida. O que eu quero chamar a atenção? Quando essa mãe engravida, tem uma segunda gravidez, em geral, é óbvio, nem sempre, surge um tremendo sentimento de culpa com o primeiro. Porque a ideia que vai tirar do primeiro, que tudo aquilo que o primeiro tinha vai perder, ou parte do que o primeiro tinha vai perder. Então ela vai se sentindo extremamente culpada de ter uma relação que já existe com esse bebê intraútero, da qual esse mais velho, essa outra criança, não participa e não tem. E ela em íntimo contato com esse bebê. Então, já durante a gravidez, começam algumas, vamos dizer, nuances de modificação com essa relação com esse irmão mais velho, irmã mais velho. E essa mãe retira efetivamente parte da atenção, da dedicação, porque a gravidez exige, ela está mais metida para dentro. Aqui é importantíssima a figura do pai. Pai, avós, que tem que se correr para esse mais velho e suprir. É muito importante. Então, muitas vezes o mais velho ou a mais velha, estou falando em geral, tem uma certa relação com o pai, muito mais intensa ou muito mais afiançada que o segundo, que tem com a mãe. Porque a mãe, quando esse bebê nasce, efetivamente já está mais demandada por esse bebê. E o mais velho se corre para o pai. E é que é importante que esse mais velho encontre o pai. Ou avós,
o pessoal de serviço, seja quem for, mas que ele encontre essa outra figura que siga de alguma maneira cuidando, substituindo o que ele tinha com a mãe. Mas este segundo também se sente muito culpado e ameaçado porque acha que roubou o lugar do outro, a preferência do outro. E aí aqui começam as grandes confusões. Que se os pais... De mal-entendidos. De mal-entendidos, é óbvio, porque o mais velho tem ambivalência com esse irmão menor. É óbvio que tem, porque ele era cidadão absoluto de toda uma situação e nasce uma outra pessoa que, ademais, a mãe está mais ocupada com ele, é real. Agora, desculpa interromper, mas é importante para as pessoas em casa. De que forma os pais podem desfazer ou atenuar o mal-entendido, para que ele não se perpetue ao longo de toda a vida, um brigando com o outro, um achando que nasceu e destruiu o outro, roubou o outro se sentindo magoado e lesado pelo que nasceu, que são as grandes brigas entre irmãos, geralmente giram em torno desse eixo principal. Que se perpetua depois ao longo da vida, ao longo das relações, ao longo das heranças. Eu ia dizer, as empresas familiares nós vemos isso. E por fim, nas heranças. As heranças nós vemos isso. Aqui é fundamental o seguinte, é muito mais trabalhoso. Por quê? O mais velho, a mais velha, se corre para o pai, ok, e o pai supre, mas ele precisa da mãe. Então, a mãe também tem que se dar conta que o mais velho precisa dela. E o pai tem que se correr para o bebê. Sim. Então, a pior coisa que pode existir, tu é grande, vai lá e faz... Te vira. Tu é maiorzinho, vai lá e faz a coisa. Tu é maiorzinho, tem que cuidar do menor. Pronto. Ou então, o pai te cuida e eu te cuido. Exato. E o menor cuidado pela mãe. A relação não é com os pais, com o irmão. Instiga a rivalidade. A rivalidade. Então, esse segue sendo filho. E a mãe tem que entender que tem que ter um tempo só com o mais velho, porque ela tem com o menor muitas vezes, porque ela dá de mamar à noite, ela dá banho, mas ela tem que ter esse tempo com o mais velho, e o pai tem que entrar às vezes parelho com esse menor. Ok, não tem pai presente, são pais separados, os avós. Os avós entra o pessoal de serviço, então tem que entrar para poder fazer esse gancho. Mas a mãe tem que estar presente também na vida do mais velho, porque às vezes elas se dedicam tanto a esse pequeno e realmente estão mais cansadas, tudo, mas tem que abrir esse espaço para o mais velho. Ela tem que ter tempo sozinha com esse concreto, mais... real. Real, não precisa ser horas, mas ela, assim, uma meia horinha, uma horinha que ela tem que brincar ou dar o banho, tem aquele momento desses dois, e tem que ter com o menor. E essa outra pessoa, que seria bem melhor que se fosse o pai, né, entrar e fazer essa contrapartida com um e com o outro. Mas também é importante para os dois terem o pai presente, porque senão fica essa divisão, tu é do pai, eu sou da mãe, tu é o preferido do pai, eu sou da mãe. Então também a rivalidade se estabelece aqui. Então os dois têm que sentirem que tem o pai e os dois têm que sentirem que tem a mãe. O casal tem que ter isso mais ou menos claro na cabeça. Exatamente, exatamente. E ademais, teoricamente, é um projeto desse casal. Teoricamente, porque nem sempre e muitas vezes não é isso que acontece. Mas eu queria falar um pouco do segundo, vamos assim dizer, porque ele carrega uma culpa e um medo, muito medo do irmão mais velho. Medo real, porque às vezes a ambivalência é tão grande que o outro, enquanto pequeno, realmente exerce um domínio, atua, que os pais não têm que deixarem também. Sim. O mais velho é só mais velho, ele não é pai, ele não é dono, ele não tem que educar o menor e nem o que ele faz é o melhor. Ele é só, no tempo ele nasceu antes, óbvio que tem
possibilidades, outras possibilidades que o menor não tem ainda, mas vai ter, o menor vai ter. Então esse menor, o que a gente vê muitas vezes, ou idealiza, é o guru, é o irmão mais velho, ou a irmã mais velha, passa a ser o modelo e ele não existe, porque não pode existir, né? Então aí nós temos as grandes rivalidades, ou ele solapadamente, vamos assim, também começa a destruir o mais velho, né? Que nas brigas nós vemos, parece que sempre o mais velho é culpado, mas nunca se olha para o menor. E às vezes acontece uma outra coisa, principalmente com a mãe, que ela, ao se sentir tão culpada por tirar toda a situação com o mais velho, protege o mais velho sempre e o menor deixa de existir. E entra uma outra complicação também, que a gente tem que ver que pais são esses na escala familiar. Se é um pai mais velho, tende a sentir com o menor o que ele sentiu quando nasceu o seu segundo irmão ou irmã. Se é um pai que é o segundo ou terceiro filho, tende a se identificar com o que vem depois. Então, às vezes, os filhos também cumprem com o que os pais nunca puderam fazer com seus respectivos irmãos. Então, às vezes, a gente vê que é uma segunda mãe, por exemplo, uma segunda filha mãe, e que deixa o segundo pintar e bordar com o mais velho, porque tudo aquilo que ela não pôde fazer com a sua irmã mais velha, com o seu irmão mais velho, agora o filho faz, e de alguma maneira ela vai se realizando nos seus desejos em relação a sua própria irmã, o seu próprio irmão mais velho. O importante é que as pessoas têm que saber que essas relações se estabilizam e se estabilizam para o resto da vida. E essa relação entre irmãos vai ser vivida em todas as situações que esse indivíduo vê, nas relações de trabalho, nas relações afetivas. Vai ficar com um modelo de relação de amor, digamos assim. Entre colegas, sim, entre irmãos, fraterna. Uma relação fraterna, entre colegas, entre irmãos, que muitas vezes nós vemos que são a causa de extremo mal-estar em situações de trabalho, de equipe, de trabalho, porque um rivaliza com o outro, um é filho único e quer ser sempre o único, um é filho único e se sente culpado porque a mãe não, os pais não tiveram, então está sempre dando para os outros, o outro é o mais moço e tem uma questão de submissão com o mais velho, que não é bom para ninguém, porque não tem que se dramatizar esses aspectos. O bom seria que preponderasse os aspectos de amor entre irmãos, não de submissão. Agora, isso vai depender, e resumindo, das constituições, digamos assim, da constituição de cada uma das crianças, o mundo herdado, as vicissitudes que cada um tem ou traz dentro de si, e a interação disso com o ambiente da casa, em especial com a relação de amor entre pai e mãe. Os filhos também reproduzem um pouco entre eles o ambiente da casa. Se os pais se dão mal, se maltratam, se desrespeitam, exatamente, a modalidade assumida, digamos assim, nas relações passa a ser essa. E a interação disso com o individual de cada um. É importante, isso já apontando para as pessoas em casa, é importante que os pais tenham consciência de que aquilo que eles fazem entre eles e com relação aos seus filhos vai entrar para dentro dos filhos, de um jeito ou de outro, no bom e no ruim. Exatamente. E que eles vão reproduzir isso ao longo de toda a vida, muitas vezes sem terem consciência, achando que isso é um padrão de normalidade, ainda que seja doentio. Exatamente. E se relaciona nas relações fraternas. O Dr. José Newton trouxe, é muito importante também, porque o clima familiar, o clima entre esse casal também vai se reproduzir no clima entre a relação entre os irmãos. Se é um casal que se ajuda, que coopera um com o outro, que se põe no lugar do outro, esses irmãos tendem a reproduzir isso.
Se é um casal que evolui com muita briga, muita discussão, isso se reproduz também na relação entre irmãos. O que eu quero dizer outra coisa, também a relação dos avós com os irmãos. Porque às vezes os avós escolhem um neto para ser o preferido. E não tem outra, não é só o ressentimento. Semeou a briga. Exatamente. Semeou a briga. E semeou o ressentimento entre os irmãos. Sim. Não é entre os netos com eles, avós. Não, é entre os irmãos. Entenderam? E aí vem mágoas, vem ressentimentos, então não tem escolhidos. Não tem o herdeiro único, não tem nós podemos ter mais afinidades com o filho por determinadas vias, mais afinidade com o outro por determinadas outras vias. E ok, eu gosto de música, um dos meus filhos gosta de música, eu vou ter uma afinidade com ele com música. O outro, gosta de esportes, eu gosto de esportes, vou conversar mais sobre esporte. Mas não é, gosta de futebol, é o meu xodó, é igual a minha. O outro não quer saber, só quer saber de música, vai lá com a tua mãe. Aí não é só com os pais ou com os avós. Se cria entre os irmãos a rixa para sempre. Exatamente. Doutora Liz, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até lá.